ponto de vista, né? É diferente de quando eu estava em Belo Horizonte, uma grande capital. Hoje em dia, a visão e a experiência que eu tenho é diferente. Então, de onde eu falo, da minha perspectiva, mudou bastante. E eu, primeiro, tentei entender, para conceituar mesmo, o que seria o pertencimento, né? Então, eu encontrei o Dicionário de Direitos Humanos, que trouxe uma definição muito interessante, que é pertencimento ou sentimento de pertencimento. Então, já coloco como algo na área dos sentimentos, eu acho isso muito bonito. É a crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e aspirações. Esse sentimento pode fazer destacar características culturais e raciais. E isso é muito interessante, porque o pertencimento ele vai variar, então, né? A visão que eu tenho de pertencimento, a visão que eu observo os meus pacientes é muito diferente de cada um. E por isso é muito importante que esse tema seja tratado num espaço mais democrático, como uma oficina. Não daria, talvez, para fazer uma aula expositiva sobre isso, porque é muito subjetivo, né? A população, então, considerando tudo isso, a gente sempre tem que ter em mente quem, onde, como. Então, quem é essa população? Qual população, né, que a gente está pensando no pertencimento? Onde ela está? Como ela acessa, como ela vê tudo isso, né? Então, são perguntas que são importantes de serem feitas. Hoje a gente sabe que o Brasil é gigante, né? E ele é muito distinto. Então, eu peguei esse mapa, assim, só para ilustrar sobre a distribuição de médicos. E a gente sabe que a região sudeste é uma distribuição de médicos com uma proporcionalidade muito maior do que outros locais. Isso vai interferir na noção de pertencimento? Provavelmente, acredito eu. E eu achei interessante isso também, fizeram uma pesquisa, né, esse ano, e perguntaram com que frequência você diria que utiliza serviços do SUS. E a maioria respondeu às vezes, mas uma quantidade interessante respondeu que sempre. Mas isso chama a atenção também, né? As pessoas que respondem sempre, elas com certeza vão ter uma noção diferente de quem respondeu às vezes, quem respondeu raramente, quem respondeu nunca. Imagina. E o SUS é algo que está em construção, e ele está em construção não só por uma entidade maior, superior, ele está em construção por todo mundo, né? Eu gosto muito dessa imagem, porque ela demonstra muito isso. Tirando todas as mãos brancas, porque a gente, né, sabe que isso não representa muito bem nosso país, mas é realmente algo mais em construção do que algo pronto. E essa noção do pertencimento, ela também pode partir dessa perspectiva. Se a pessoa entende que o SUS é algo pronto, que tem falhas, vem de um certo lugar. Se a pessoa entende que é algo em construção, que pode ser melhorado, vem de outro lugar. Então, essa visão e esse conhecimento sobre o SUS, ele com certeza pode interferir também. E, logicamente, não poderia deixar de falar sobre o controle social, porque o controle social é a ação desse pertencimento, né? Envolve a participação, também conhecido como participação social, a responsabilização e construção, igual eu falei. Então, entender que todos estamos construindo o SUS, todos podemos participar dessa construção, e que todos, então, somos responsáveis, isso já muda um pouco, né? E o controle social daria uma aula à parte, assim, para aprofundar, ele é muito bacana, ele está nos conselhos de saúde, que existem conselhos municipais, existem conselhos estaduais, nacionais, nas conferências de saúde, quem ainda não teve a oportunidade de participar, é um momento muito interessante, e é uma forma de construir ativamente o SUS, né, e tem a participação tanto de usuários, quanto de profissionais, quanto de gestores. Sendo que 50% é de usuários, olha a importância. Então, aqui eu trouxe um desafio para tornar as coisas um pouco mais dinâmicas, e eu trouxe 5 casos clínicos para a gente pensar quantas vezes o SUS está presente. Para a gente se sentir pertencente, para as pessoas entenderem o pertencimento, primeiro elas têm que entender onde o SUS está, né? E aí já passa por aí um pouco a nossa discussão. Então, são casos clínicos de situações diferentes, igual eu falei, de onde eu falo? Eu falo, então, da atenção primária à saúde, né, que é interesse da maioria que está aqui, acredito eu, por ser da medicina de família e comunidade, mas não é a única forma de atuação, né, do médico de família.
e no SUS. Então, o cenário é esse, numa unidade básica de saúde, vamos imaginar assim. O caso clínico 1 é do José Maria. Todos são casos fictícios, mas que tem com certeza muitas semelhanças com a realidade. José Maria, 67 anos, deseja renovação de receitas de uso contínuo. Losartana, 50 mg de manhã e à noite. Hidroclorotiazida, 25 mg. Aí tá de manhã e à noite, mas provavelmente era só de manhã. Esse foi um erro de quem escreveu. Última consulta há 4 anos. Último exame realizado, hemograma completo, por conta própria, para saber se a imunidade estava boa em março de 2020. Começou a pandemia, ele queria saber se a imunidade estava boa e fez por conta própria um hemograma completo. E aí a gente tem duas possíveis situações, assim, que são diárias, né? Inclusive, no meu Instagram, eu já fazendo um marketing, abordei um pouco sobre isso hoje, porque eu recebi um paciente que estava renovando receita desde 2010. E poderia ter continuado assim facilmente. Então, tem a situação lá de renovar a receita, ok, ele vai ter receita renovada e ele vai continuar pegando as medicações da farmácia, e é isso mesmo. E a situação B, renova a receita, solicita exames indicados, referencia a oftalmologia, aborda hábitos de vida e programa o retorno. Esse eu acho que é muito fácil, né? Qual que vocês imaginam que vai trazer um maior senso de pertencimento a esse paciente? Situação B. Situação B. E isso mesmo. E onde o SUS está presente nesse caso? Esse é muito fácil, gente, é o primeiro caso. Eu trouxe aqui uma colinha, então. Consulta há 4 anos, o SUS está presente. Exame, o SUS está presente também. A gente até poderia considerar que as receitas é uma forma do SUS estar presente, porque ele pega na farmácia, mas a gente vai chegar nesse assunto. Ao mesmo tempo, a diferença de A para B não seria muito grande, talvez, porque ele não consulta há 4 anos, né? Ele faz exame, acha que tá bom, ele não vivencia aquilo que a gente chama de experiência da doença, acho que muito está familiarizado com esse conceito. Então, apesar da situação B ser o ideal, né, e acrescentar muito nisso, ele já tem uma noção de pertencimento de quem consulta pela última vez há 4 anos e vem buscar uma renovação de receita. E essa é a construção do José Maria. Tudo certo? Alguém quer discordar? Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que não. Acho que é isso mesmo. Ok. Agora a situação vai começar a mudar. O caso clínico 2 é da Joana. A Joana tem 77 anos, ela é hiperfrequentadora do serviço de saúde. Queixa sem explicação médica é um conceito que a gente usa. Vem hoje na demanda com relato de pontadas no antebraço direito. A história familiar e social. Ela sofria violência doméstica do marido, que faleceu há 2 anos. Desde então passou a frequentar o UBS. Não possui filhos, não faz uso de medicação, exceto clonazepam, porque não durmo sem ele, isso é muito comum, e recusa outras abordagens medicamentosas. Então, a gente tem 2 situações. Respirar fundo, atender Joana, deixar ela falar e explicar que ela não tem nada. Situação B, aplicar o método clínico sentado na pessoa e buscar, junto com ela, entender a experiência da doença. Que é muito semelhante com a situação lá, na verdade. A forma que, provavelmente, essa paciente vai entender essa abordagem. Aqui também, acredito que todo mundo vai concordar que a situação B seria adequada, apesar dela ter muita semelhança com a situação A. E onde o SUS está presente? A gente já fica pensando. Qual situação aumenta a noção de pertencimento ao SUS da Joana? E isso é interessante porque ela já tem uma noção de pertencimento muito grande, porque ela é uma hiperfrequentadora, então ela acredita realmente que o acesso dela está ali, né? Ela valoriza muito esse acesso. Inclusive, quando a gente vai aprofundar um pouco nesse assunto, a gente vê que impedir o acesso de pacientes hiperfrequentadores é o que piora, né? Então, quanto mais segurança dá de acesso para eles, menos eles vêm, vamos dizer assim. Então, ela vem hoje na demanda, que é um outro serviço. De A para B, ela não veria tanta diferença, acredito eu, né? Mas a gente sabe que ela, então, sente
um contato maior com aquele serviço de saúde, né? Ela sente, então, que ela pode ir, que ela vê ali como um ponto seguro, muito comum em pessoas que sofreram algum tipo de violência, né? E aí conversa, chega no final da consulta, você vai voltar para a demanda que ela trouxe, ela nem está lembrando mais a demanda, porque ela traz outras demandas, né? Que a gente chama de agenda oculta. Até aqui tudo certo, né? Tudo certo. Sim, tudo certo. Agora a gente vai para o caso clínico 3. Igual eu falei, qualquer semelhança com a realidade é coincidência ou não. Então, agora é a Catarina. A Catarina tem 35 anos. Ela relata que nunca usou o SUS porque não precisa. Veio ao UBS tomar vacina contra a Covid-19 porque é asmática. Se recusou a fazer o cartão do SUS no momento. Compra sua medicação para asma na farmácia e acha um absurdo os meus impostos pagarem remédio dos outros. Possui plano de saúde. O marido possui HIV e trata só no particular. Aí agora eu fiz até uma brincadeira. Que situação ela não mora no Brasil, a situação dela não conhece o SUS. E com certeza, nesse caso, né, a gente está falando do Brasil e ela provavelmente não conhece o SUS. Por quê? Onde o SUS está presente? O SUS está presente muito aí. Né? Alguém quer falar nesse caso, onde o SUS aparece? Acho que, primeiramente, na vacinação. A terapia antirretroviral é oferecida só no SUS pelo Brasil. Ao contrário, no Brasil só pelo SUS. Mais alguma coisa? Esse é interessante porque olha a quantidade de momentos, né? A vacina contra a Covid, né? Tanto o ato de vacinar quanto a vacina em si tem o dedo do SUS ali, um grande dedo do SUS. A farmácia que ela compra medicação também, né? A Anvisa, ela está presente ali em todas as farmácias. A vigilância sanitária também, né? Que fiscaliza, que vê direitinho se está tudo certo. O plano de saúde tem a ver com o SUS, porque a gente sabe que a Agência Nacional da Saúde Suplementar é também um braço do SUS, né? É o que garante que o plano de saúde que ela paga oferece para ela, então, o mínimo. E senão, cada plano de saúde ofereceria o que queria. Inclusive, parte do desmonte do SUS é desmonte da ANS. Existe um aumento de planos de saúde populares que acabam indo tudo para o SUS, isso custa mais para o SUS, porque aquela pessoa ela não vai, não frequenta, não tem busca ativa como deveria acontecer no SUS, né? Então, o plano de saúde também é algo que ela não sabe, mas ela usa o SUS. E o marido, né, trata HIV só no particular, ele pode ter o médico dele particular, mas a medicação a gente sabe de onde vem, né? Vem do SUS. De todos esses casos, a gente vai concordar que ela que tem menos noção de pertencimento, mas até o momento, ela é a que parece que mais usa, né, diferentes serviços relacionados ao SUS, vocês não concordam? Sim, em amplo aspecto, né? Sim. Caso clínico 3. Eu acho que, na verdade, esse era até o 4, que é o Edmar. Ele tem 49 anos, vereador, e tem como grande proposta melhorar a saúde. Tá cheio desses, gente. Acusa os acessos de não trabalharem, critica o day off médico e todo mês pede relatório do número de consultas realizadas e de visitas domiciliares. Quando sugerido pela médica da Estratégia de Saúde da Família que organizasse um Conselho Municipal de Saúde, ele disse que nem sei o que é isso. O importante é ter consulta. Situação A, ele permanece cobrando números. Situação B, ele se informa e apoia a criação do conselho para participar ativamente na construção de uma saúde melhor. Esse caso, gente, é muito clássico, principalmente em cidade pequena, porque sempre tem alguém que faz propostas de melhorar a saúde, mas que não entende exatamente o que é melhorar a saúde, infelizmente, né? Provavelmente, Edmar vai continuar cobrando números enquanto o Conselho Municipal de Saúde não foi construído. E a gente sabe, então, que a situação B seria ideal, mas a situação A ele vai sentir que ele está participando mais, vamos dizer assim, né, que ele está fiscalizando tudo aquilo que está sendo feito. É o papel dele, talvez, fica de olho nisso, dar satisfação para as pessoas que votaram nele? Sim. Mas é a forma certa de fazer? Provavelmente não. Há formas melhores de entender isso, né? O importante é ter consulta, isso é bem questionável.
E aí, quando a gente questiona, então, quando a gente entende, então, qual a situação aumenta a noção de pertencimento ao SUS do Edmar, a gente tem que perguntar para o Edmar mesmo, se é ter controle desses números ou se é criando um conselho de saúde, né? Algo que é bem subjetivo. E quando a gente pensa onde o SUS está presente, no trabalho de vereador, nos relatórios, números de consultas, a famosa produção, né? Quando foi sugerido que organizasse um Conselho Municipal de Saúde, o SUS está presente em tudo isso. Até aí, tudo certo? Tudo certinho. Vocês estão participando muito pouco. E o caso clínico 5 é o da Maria Júlia. Maria Júlia tem 26 anos, trabalha como agente comunitária de saúde, mas nunca conseguiu uma consulta no seu SF de origem, que não é onde trabalha. A equipe está sem médico há muito tempo, ainda não conseguiu realizar o exame preventivo de rastreio desde que fez 25 anos. Sente-se frustrada por trabalhar muito no SUS, ser cobrada por número de visitas, né, o que a gente acabou de falar, lidar com o público na vacinação contra a Covid-19 e entregar a documentação para as pessoas. E aí vem essa questão geral. A Maria Júlia trabalha no SUS, na parte assistencial do SUS. Vocês acham que ela se sente pertencente ao SUS ou que ela não se sente pertencente ao SUS? Não se sente. Ao mesmo tempo que ela trabalha, pode ter esse sentimento dual, né? Que ela vê talvez coisas funcionando, mas ela mesma não consegue ter esse acesso, né? Eu acho que é a sensação de estar inclusa, né? Sim. De pertencimento mesmo. Sim. Presta serviços A, mas não se sente usuária de, não recebe esse benefício, digamos assim. Sim. Pode falar. E talvez, tipo assim, se ela mudasse de unidade que ela trabalha, né, para onde ela mora, ia fazer toda a diferença. Assim. Às vezes, inclusive, para a população que ela atende, né? Porque o agente comunitário de saúde, ele tem atuação no território. A diferença que isso faz é muito grande, né? Mas alguém quer comentar sobre isso? Que eu acho que esse caso da Maria Júlia, ele é muito simbólico, né? Ele pode, inclusive, gente, se a gente for olhar, ser transmitido para estudantes de medicina, que eu sei que é a maioria do público. A gente, muitas vezes, na maioria das vezes, os estudantes de medicina, eles não dependem 100% do SUS, né? Existe um ponto de vista crítico, mas, ao mesmo tempo, está fazendo estágio no SUS, muitas vezes mulheres trabalham no SUS, mas ainda assim não tem essa noção de pertencimento. Então, essa situação da Maria Júlia, ela pode ser comparada com muitos de nós, talvez, né? E aqui, né, o SUS está presente em vários pontos. Ela trabalha no SUS, ela é cobrada pelo número de visitas, a vacinação contra o Covid-19, a documentação, né, geralmente sai algumas documentações de exame, de consulta em atenção secundária, né? Então, quem sabe onde o SUS está? O José Maria, que tem hipertensão, a Joana, que vai na UBS sempre, a Catarina, que mora no Brasil e se vacinou, Edmar, o vereador, e a Maria Júlia CS. Acho que todos eles têm uma visão diferente do papel do SUS, todos têm uma visão diferente de onde o SUS está, mas será que todos eles sabem de fato onde o SUS está? O que vocês acham? Nenhum dos 5 sabe. E são as situações mais comuns que a gente tem, né? Então, quando a gente pensa em população, a gente pensa em vários José Marias, Joanas, Catarinas, Edmares e Maria Júlia, né? E aí, algo que eu queria refletir aqui é sobre a questão do acesso. Como que o acesso à saúde traz essa questão de pertencimento. Como que é muito diferente se José Maria, por exemplo, conseguisse consultar sempre, ele sentisse que ele tem esse acesso, que ele pode ir lá, que ele não precisa fazer o hemograma completo no particular, que ele pode procurar um posto, né? Como seria se a Joana entendesse as possibilidades, né? Outras possibilidades que o SUS pode oferecer para ela. A verdade, eu acho que a Joana entende muito bem.
Talvez se alguém perguntasse para ela, ainda ia reclamar, porque a gente sabe, o perfil desse paciente é difícil, assim, nesse sentido. É ruim falar paciente difícil, mas na verdade é um paciente difícil. A Catarina, então, ela acha que o SUS está em algum ponto, que ela sabe que o SUS existe, né? Porque ela acha que não usa, mas ela sabe que ele existe. Mas será que ela conhece, né? Edmar, então, que ele tem uma visão, a visão dele, e Maria Júlia, que talvez é a que mais conhece, de fato, as potências do SUS, e por isso tem tanta frustração, né? E onde a saúde está? Eu queria trazer uma dinâmica no Mente. Vocês já conhecem essa plataforma? Não, mas a gente vai conhecer agora. Gente, essa plataforma é incrível, fica até de sugestão para vocês. Entra nesse site que é o www.mente.com e coloca esse código. Eu também vou fazer isso no meu celular e vou colocar aqui para vocês o slide de lá, porque a gente vai tornar isso aqui um pouco mais dinâmico, porque eu já imaginei que vocês iam ficar mais caladinhos nesses momentos. Então, vamos lá. Luiz, o número é 5574. Ó, eu tirei, mas espera aí que eu vou pôr de novo. 6817, é isso mesmo, né? Cuidado com a Tá no chat. lerda aqui. Deu certo aqui agora, gente? Deu, dá para ver o código lá em cima. Ali, Isso. 5574-6817. Isso. Tirei muito rápido, vocês me perdoem. Eu vou participar aqui do meu, que eu também vou dar minha opinião. Vocês colocam um código, aí vai entrar, e aí vai ter 5 oportunidades de falar onde a saúde está. Se quiser colocar menos, não tem problema. E é algo muito amplo, né? Onde a saúde está. Olha que bacana, gente. No Bolsonaro, certeza não. Muito bom quem colocou esse. Ai, muito bom. Fui, obviamente, eu. E agora ele tá usando o SUS, né? Ele tá lá sendo operado. É verdade, ele disse que foi entubado. Olha que tanto de coisa, gente. Tudo, achei muito bom essa palavra. Lazer, dia a dia, meio ambiente, vigilância, vacinação, ESF, educação, excelente. Família, vacinas, atividade física, controle social, epidemiologia, hábitos de vida, consultas, alimentos, qualidade de vida, fiscalização e no respeito ao próximo, que lindo! No bem-estar físico, na vida em comunidade, no NASF, e misturou tudo. Hipertensão e diabetes. E é isso, gente. Fiscalização, prevenção, pessoas, campanhas, HIV, bem-estar, RAPS, excelente. E tudo isso a gente sabe que tem a ver com o SUS. Né? A Lei 8080 trouxe isso para a gente, a Lei Orgânica do SUS. Né? A saúde é um direito da população e um dever do Estado. Então, tudo o que tem saúde tem a ver com o SUS. Tudo que tem saúde é problema do SUS de alguma forma.
E isso, gente, a gente consegue ver de formas diferentes em diferentes lugares. Vou dar um exemplo aqui na minha cidade, né, uma cidade pequena, igual eu falei para vocês, que no sábado vai ter um ônibus reduzido, né, com pessoas que estão fora dos grupos de risco. Aqui o Covid está bem controlado, porque é muito pequeno. E esse ônibus ele vai para Tiradentes, que fica 1 hora daqui, fazer uma caminhada ao ar livre, e vai voltar para cá. Isso tudo custeado pelo quê? Pelo SUS. Isso é lazer, isso é saúde, isso é atividade física, né? As pessoas que vão nesse ônibus vão participar dessa aventura. Eu estou querendo ir, mas 7h30 da manhã no sábado, eu vou ser bem sincera, tá frio demais, mas quem sabe? Mas é isso, essas pessoas elas vão entender o pertencimento de uma forma diferente, por exemplo, que a Catarina do caso? Lógico que vão. Né? Aqui não existe medicina particular, aqui é só SUS. Pode ter o melhor plano de saúde do mundo, você vai ser atendida no SUS. Então, olha como que a visão é muito diferente, né? Então, a palavra tudo, acho que nem fui eu que pus, eu poderia muito bem ter colocado isso, devia ter sido mais esperta. Mas é isso, assim, e entender onde isso está chegando faz muita diferença, né? O próximo, gente... Oi? Desculpe interromper, mas é que nesse tudo, assim, uma situação que eu pensei, por exemplo, né, hipoteticamente, sei lá, um paciente que é uma pessoa que nunca dela, é doença nada, você nunca passou pelo SUS, não quer se implantar, não quer tomar a vacina da Covid, né, hipoteticamente, assim, mesmo ela estando dentro de casa, isolada, se o agente de endemias chega lá, bate na porta dela, se passa o carro do fumacê na rua dela, ela está usando o SUS, né? Ou seja, se você nasceu no Brasil, se você está no Brasil, você está no SUS, né? Igual você falou, é tudo impossível, né? É o sistema único de todos, né? Não tem o que fazer. Sim, gente, o hospital particular que o velho da Havan foi internado, que disse que o hospital lá parece mais um hotel, isso também tem SUS, isso também tem Anvisa, também tem vigilância sanitária, né? Então, as pessoas às vezes não enxergam isso, e eu acho que vai muito do conhecimento, né? Quem conhece sabe onde o SUS está, sabe onde a saúde está, e tem essa noção de pertencimento maior. Eu vejo muito que, até na graduação, assim, quando a gente está na faculdade, quem se interessa mais de estudar mais o SUS consegue ver muito mais ele, experimentar muito mais. Do que quem acha que não, que ele se fecha muito para isso, né? O tanto que o conhecimento muda tudo. E o conhecimento por parte do profissional de saúde a gente vai saber de lei, vai saber das coisas. O conhecimento por parte da população, ele vai pelo acesso, ele vai pelo quanto ele consegue as coisas que ele precisa. E algo que eu também queria trazer de reflexão é isso. Por que tem tanto estigma? Porque, infelizmente, muitas pessoas não tiveram um bom atendimento. Então, eu não julgo, por exemplo, a Maria Júlia não ter uma noção de pertencimento. Ela realmente não está conseguindo fazer o que ela precisa fazer. Né? Eu não julgo o José Maria não se sentir tão pertencente. Alguém perguntar e para ele falar, usei o SUS só 4 anos atrás, porque ele não estava tendo uma experiência tão próxima, tão positiva assim. Né? Então, quando as pessoas veem a saúde e entendem que aquela saúde ela tem a ver com o SUS, elas entendem um conceito de saúde mais ampliado, elas conseguem entender exatamente o local delas, e conseguem entender o local do SUS e como que isso está interligado, né? Faz sentido isso para vocês? Faz sim, e o meu conhecimento do SUS também, como você falou, foi fracionado, assim, foi mais na faculdade, por a gente ter acesso, por a gente estudar também, né? A gente tem as matérias de saúde coletiva, onde a gente ficou sabendo um pouco mais do funcionamento e toda essa questão, mas eu acho, assim, se você não estudar a respeito, você não tem noção em tantos lugares que ele tá, você não tem como ter noção. Assim, é só você sentando, ouvindo a respeito, fazendo uma discussão igual a gente tá aqui, porque senão você cotidianamente, assim, você vai achar que o SUS é o postinho, é a vacina, é o remédio que você consegue pegar gratuitamente, mas além disso, você não imagina, por exemplo, que ali a vigilância sanitária é da alçada do SUS e ela tá cuidando da comida que você tá comendo no restaurante, para você não comer comida contaminada. Esse tipo de coisa, assim, é uma abordagem, uma profundidade muito maior do que a gente consegue imaginar.
Sim, e isso vai muito. E a gente, quando a gente conhece, é uma forma de ver, né? Agora, eu não espero que muitos dos pacientes que eu atendo que tiveram experiências horríveis entendam que o SUS é responsabilidade deles, entendam que eles também podem construir o SUS, entendam que eles também fazem parte disso, entendam que o SUS é maravilhoso, né? Como? Né? Como que esse estigma, ele, na verdade, ele ajuda a afastar as pessoas do SUS, vamos dizer assim, né? É que Luísa. eu acho... Desculpa, Pode falar, Lia. Sem problema. É que eu fiquei agora pensando muito assim no meu caso, né? E refletindo sobre como eu também não tomo posse assim do que é meu. Eu estudo no Rio e aqui tem estratégia da saúde da família, é bem estruturado. Eu faço estágio numa clínica de família bem longe, mas eu nunca fui na clínica que é minha, que é do meu território, eu não conheço. Então, eu fiquei pensando, eu gosto tanto desse meio, por que eu nunca fui lá tomar posse do que é meu, do que eu posso usar, né? Agora eu estou refletindo isso para a minha vida, assim, quanto é importante a gente também participar como estudante de medicina, né? Sim, real. E a gente vai vendo tanto que isso é importante, inclusive, para as equipes. Receber um ACS na sua casa, agradecer pelo trabalho dele, gente, isso faz muita diferença. Né, valorizar aquele trabalho que está sendo feito ajuda, inclusive, para os profissionais de saúde, né, se colocando dessa forma também. Utilizar os serviços também é importante. Né? Muitas vezes a gente, inclusive profissionais da saúde, a gente deixa muito nossa saúde de lado, coisa tão tranquila, a gente pode ir no posto de saúde, ver se nossa vacinação tem dia, fazer teste rápido, todo adulto sexualmente ativo tem indicação de fazer rastreamento, né? De infecções sexualmente transmissíveis. Quem aqui faz? Sendo bem sincero, poucas pessoas. Né? Isso aí tá lá. O governo federal manda kit que nem é um custo, não. Eles mandam e não entra na verba máxima que tem de exame. Né? Tudo teste rápido enviado. Olha que coisa maravilhosa. E quantas pessoas sabem disso? Né? Muita gente não sabe. Isso, às vezes, nem na faculdade é mencionado, né? Tinha mais alguém querendo falar, eu acho. Eu ia comentar uma coisa que você comentou sobre a Maria Júlia, que é o caso da ACS, né? E em alguns lugares eu fiquei sabendo sobre, tipo, a contratação de ACS, não sei exatamente no local onde ela mora. E daí isso dificulta muito a sensação de pertencimento, a sensação de conhecer o local, e o trabalho dela é fundamental para toda a desenvoltura do resto, né? Sem ela, o negócio não vai andar, ou se andar, vai andar muito lentamente. E daí, o que eu me pergunto é assim, tá, a gente tem um problemão ali, mas e como nós, pequenas pessoas, seres humanos pequeninos, conseguimos mexer e movimentar um quebra-cabeça que parece que está muito bem arquitetado, de uma forma que a gente não consegue quebrar esse nó. É isso que eu fico me perguntando. Beleza, eu pertenço, sim, eu consigo entender, mas como que eu modifico as coisas que eu não gosto? A melhor forma é o que a gente falou sobre a participação social, né? Participar do Conselho Municipal de Saúde, a ouvidoria do SUS. Gente, eu devo ser muito odiada, não sei, porque tudo eu falo para os pacientes para falar na ouvidoria do SUS, ou na ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde, que geralmente a ouvidoria do SUS manda para eles, mas isso depende dos fluxos, porque é realmente a forma da população ficar mais próxima. E a ouvidoria do SUS, gente, não é somente para usuário, não, ela também é para profissional de saúde e para gestor. Então, se a gente, enquanto profissional, acha que alguma coisa não está legal, isso pode ser... como é que fala? Formalizado, né? E, inclusive, toda ouvidoria é obrigada a te dar uma satisfação. Então, eles não podem simplesmente chegar e falar, ah, beleza, entendi. Não, eles precisam te dar uma resposta, falar o que eles estão fazendo a respeito disso, um trabalho sério, né? Cobrar isso é muito importante e participar disso também. Então, a gente sabe que o Conselho Municipal de Saúde existe. Mas os nossos pacientes sabem? A gente sabe quem são os conselheiros? A gente já reuniu? Já perguntou? Já recebeu algum feedback? Né? Muitos lugares veem os conselheiros como inimigos, porque às vezes eles se aproveitam disso, é um fato.
para aproveitar uma posição política, aí chega com o paciente, tenta dar um favoritismo, mas isso é algo construído também, porque se há acesso, né, se aquele paciente entende que aquele espaço também é dele, precisaria disso? Né? Eu acredito que não. Então, é uma construção, e essa construção muitas vezes é frustrante, sabe? Sobre isso dos ACS não serem da própria microárea, isso é muito comum, muito comum. Aqui, por exemplo, acho que nenhum ACS da minha equipe mora na microárea que ele é ACS. Geralmente, as prefeituras não gostam muito, porque isso dá uma certa influência, sabe? Independente da influência ou não sei, não vamos entrar nesse mérito, o certo seria o ACS ser ACS da sua microárea, né? Isso com certeza dá uma sensação muito mais de proximidade, porque aquela mulher a 3 ruas da sua casa, ela tem um contato direto com o posto de saúde, com o sistema de saúde. Olha como que isso é incrível, né? A estratégia de saúde da família, ela se aproxima muito das pessoas, ela tem essa proposta, né? Mas ainda assim, ela falha muito em se aproximar mais. E o agente comunitário de saúde seria a forma de ser feita, a gente ainda tem alguns empecilhos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sou de Diamantina, interior de Minas. E aqui na minha cidade, o ACS geralmente é do bairro, por conta disso mesmo. Tanto que tem no protocolo da cidade, é uma coisa que deve ser seguida para ter esse cuidado longitudinal mesmo. Excelente. E a diferença, gente, a diferença é gritante, de verdade. Demais. Eu assustei muito quando entrei na residência. Meu primeiro ano foi em Bom Despacho, que não era assim. Foi a primeira experiência que eu tive que não era assim. Os ACS não moravam no seu lugar de origem, eles mudavam muito os ACS de microárea. Isso era muito ruim. Era diferente quando a gente encontrava alguém que era algum ACS que era concursado, gente mais antiga, que está lá 8, 10 anos, sabia tudo de cada pessoa. Era assim, era outro nível. E era geralmente as microáreas que a gente tinha menos problema. Era o pessoal mais organizado, que vinha sempre, que tinha esse pertencimento muito maior, né? O ACS é o grande elo da equipe. E vou falar uma coisa. Por que a estratégia de saúde da família se chama estratégia? E qual que é a diferença dela de um posto tradicional? É o agente comunitário de saúde. O que muda de uma coisa para outra, a maior diferença é a presença do agente comunitário de saúde. A estratégia de saúde da família, ela é estratégica porque tem agente comunitário. Olha como que isso é importante e potente. Eu estava trocando essa ideia na reunião de equipe uma vez com os agentes da minha equipe, e eles não sabiam. Né? Eu falei assim, gente, vocês são a estratégia. Essa é a estratégia. É a saúde da família, porque tem agente comunitário de saúde. Né? E olha como que isso é bonito. E olha como que isso interfere bastante. Né? Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar, inclusive, de ACS, que existe um projeto a nível assim, federal já, para meio que extinguir essa categoria, né, da ACS, meio que capacitar eles para serem técnicos de enfermagem, praticamente, né, o que, né, provavelmente seria mais uma pá de terra no horizonte da saúde pública, né, da estratégia de saúde da família. Mas eu não sei até que ponto isso está configurado. Isso já está acontecendo, viu? A PNAB de 2017, a CS pode oferecer essa pressão. A PNAB de 2017, a gente fez 2 mudanças, na minha opinião, horrorosas. A primeira é que a CS realmente pode oferir pressão, pode ter esse papel, e se desvaloriza tanto o trabalho do ACS, que não é esse o trabalho deles, quanto o trabalho dos técnicos de enfermagem, né? Então, nenhum dos dois gostam. E outra coisa, falou que não é obrigado os ACS terem ACS para abrangerem todo o território. Falou que era só necessário um ACS por equipe e somente abranger todo o território em locais que tivessem uma vulnerabilidade. Só que eles não descrevem o que é vulnerabilidade. Todo o território tem vulnerabilidades em diferentes níveis, né? Então, abriu o precedente para ter um ACS só na equipe e que não abrange o território todo. Imagina, isso é estratégico? Não é estratégico, não. Isso ajuda no pertencimento?
Não ajuda. Isso, na verdade, ao meu ver, é parte do desmonte do SUS. Isso ajuda por quê? Isso afasta as pessoas do SUS, afasta as pessoas da estratégia de saúde da família para desmontar, então ninguém está vendo. As pessoas já não estão vendo o SUS do jeito que estava agora, então já vai ficar mais difícil ainda, porque o ACS ele vai na sua casa. O ACS ele faz o SUS entrar dentro da casa de cada pessoa. Olha como que isso é importante. A gente sabe que entra na água, entra nos remédios, mas as pessoas não sabem. Agora, o ACS, ela sabe. O ACS está escrito no uniforme dele, que é o SUS. Né? Olha como que isso é... Enfim, se falar muito disso, eu juro que eu começo a chorar, porque é uma frustração muito grande para mim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais uma perguntinha, então, que é só para ver se a gente... Acho que teve muita gente que respondeu. De classificar qual que vocês acham que se sente mais pertencente ao SUS. Vocês podem colocar assim, próxima questão, e aí vai colocando primeiro, quem é, segundo, e vai classificando isso, para ver a nossa conclusão, então, de pertencimento. Estou colocando também. Acho que todo mundo está concordando que a Joana é a maior defensora. As Joanas são ótimas, gente. O pessoal às vezes reclama, mas elas levam bolo pra gente, levam fruta do quintal delas. Elas têm seu papel no dia a dia da UBS. Foi todo mundo? Será? Ô, Luísa, mas assim, às vezes o pessoal também fica criticando, né, quem vai no posto todo dia e tal, mas a pessoa tem que ir lá marcar a consulta. Aí no outro dia vai para fazer a consulta, aí depois tem que voltar para pegar alguma coisa. Então, assim, difícil. Não, eu não gosto muito dessas críticas, eu desencorajo bastante, porque eu acho que não acrescenta em nada. Todo posto tem algumas Joanas, viu? Geralmente existem algumas queixas ocultas. Joana, por exemplo, gente, é uma mulher que sofreu muito, que sofreu violência. Depois que o marido morreu, que ela começou a ir na UBS. Quando a gente vai ver o genograma dela, um grande ponto de apoio é a UBS. E quando há um acolhimento, quando há um plano de cuidado, não é simplesmente deixá-la falar e mandá-la embora, mas assim, entender, planejar, combinar com ela os retornos, isso vai mudando do cenário, né? Teve uma aula que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família deu, que o professor falou sobre isso, e ele falou que teve um paciente dele que ele entregou um vale, falando assim, o dia que você quiser vir, você traz esse vale, você te dá acesso imediato a mim, você pode vir fazer consulta na hora. Depois que receber esse vale, diminuiu as idas, então é entender realmente o que está de oculto ali, né? A pessoa, gente, ela não vai na UBS à toa, não. Todo mundo tem sua agenda, tem o que tem que fazer. Então, tem gente que às vezes vai acompanhando a mãe, depois acompanhando o filho, depois acompanhando a irmã, e o povo fala, não, essa mulher não sai daqui. Será mesmo? Né? Então, realmente a gente tem que ver com carinho, com cuidado, né? Então, tá certíssima essa colocação. Ô, Luiz, aconteceu justamente isso lá na EAPS, né, que é o posto que a gente vai. Essa moça, ela levou o marido, no outro dia, ou na outra semana, levou a mãe, levou a filha, que tinha acabado de ganhar menino, e ela mesmo, ela não sentou hora nenhuma, porque ela estava com uma dor na coluna, e aí não quis consultar.
Então, assim, ela mesmo não consultou, sabe? Mas tava lá na OBS todo dia, assim. E isso é tão importante, e foi tema da reunião da equipe hoje também, de que a gente tem que olhar para quem cuida, tanto para os profissionais quanto para os acompanhantes. Isso é muito real. Então, e às vezes a pessoa escuta um comentário no corredor falando, não, ali, ó, fulana vem aqui todo dia. Aí isso inibe ela, que nem na verdade está cuidando dela mesma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso não é útil, vamos dizer assim, para a saúde, não. É muito comum ver isso, viu? Muito comum. Vou passar para o próximo. A gente acha que a maioria concorda que a Joana, né, tem mais pertencimento, a Catarina tem menos, e Maria Júlia e José Maria de Mar fica naquele limbo ali. Aqui eu deixei mais aberto sobre o que poderia aumentar a noção de pertencimento. Eu vou interromper o compartilhamento aqui para eu ver vocês, que acho que a gente pode trocar essa ideia e já caminhar para finalizar, porque eu estou preocupada com o horário. O que vocês acham então, que aumenta a noção de pertencimento? A gente falou algumas coisas aqui hoje, né? A gente falou sobre acesso, sobre conhecimento, né? Sobre agente comunitário de saúde, é algo que tem um potencial muito grande. O que mais que vocês acham que pode interferir nisso, nas noções de pertencimento? Eu acho que o principal seria informação mesmo, no sentido de fazer a informação chegar à população, né? Porque uma busca ativa pela essa informação a gente sabe que nem sempre acontece, né? A pessoa acha que ela tem conhecimento do que é o SUS e para ela tá bom e ela não tem essa busca ativa. Mas fazer a informação chegar, né? Eu acho que o Brasil sempre foi tão eficiente, por exemplo, em campanha de vacinação, em deixar de saber que tem a vacina no posto, que é só ir, que é só tomar, é de graça e tudo mais. Por que a gente não amplia isso de uma maneira mais saudável em tantos outros aspectos do SUS, né? Por exemplo, nesse negócio que a gente tinha comentado aqui a respeito do engajamento da população, né? O tomar posse do seu posto de saúde, da sua região ali, o que você pode mudar no SUS. Você tinha falado a respeito da Conferência Municipal de Saúde, né? Uma coisa muito, muito peculiar, assim, porque pelo menos a gente da nossa turma, assim, a gente foi obrigado. A gente cuspiu marimbondo de ter ido na conferência municipal, como você falou, era um sábado de manhã, assim, tava todo mundo grog de sono, foi lá, ainda bem que teve coffee break para deixar a gente mais feliz, mas hoje em dia eu fico pensando o quão foi importante eu ter visto como é que funciona, porque senão eu nem saberia como é que funcionava, como é que é, então, assim, eu ter visto, porque uma coisa que eu admirei, assim, foi a agilidade do pessoal em passar as pautas, porque eram inúmeras pautas, assim, a serem votadas, a serem mudadas, e organização em salas, então tinha um grupo discutindo alguma coisa, um grupo discutindo outra, aí chega, todo mundo vai para um auditório, aí só levanta a placa quem é a favor da aprovação e quem não é, e quem contou, e foi uma coisa orquestrada de uma maneira, assim, tão fenomenal, numa quantidade de gente, assim, que para mim era grande, que eu fiquei chocada, eu fiquei muito brava de ter acordado cedo para ir para lá, mas que bom que eu fui, que eu fui. Muito bom, que senão, às vezes, eu não teria essa busca ativa de querer saber como é que é uma conferência municipal de saúde. Assim, bem, bem legal mesmo. O melhor era que era muito rápido e a gente com tanto sono e não conseguia entender nada. Era sábado, a gente só estava querendo sobreviver e eles estavam na agilidade. E era uma votação e, meu Deus do céu, cadê o café? Cadê o café? E vota cada coisa, né? Sim. Depois, quando a gente vai, de fato, parar para pensar, a gente fica assim, meu Deus, aquilo ali era muito importante, né? A primeira vez que eu fui também, eu era estudante, né? A gente foi pelo coletivo de mulheres na Conferência Municipal de Saúde da Mulher. Então, a gente foi como usuária mesmo. Um tanto de homem falando coisa sobre saúde da mulher e aquilo ali me tirava um pouco de sério, porque logicamente podia falar. Só que tinha um específico da gestão que ele estava lá praticamente querendo que passasse as coisas que ele queria. Os outros usuários achavam que era isso mesmo, e eu ficava assim, não, gente, pelo amor de Deus, não é bem assim, né? Estava discutindo muito sobre meio ambiente, sobre agrotóxico, e, enfim, e a gente vê o tanto que a população precisa de mais informação em saúde, precisa entender que a voz dela é a mais importante, a gestão precisa entender o lugar dela, né? Porque geralmente há esse problema, enviam pessoas infiltradas, entre aspas, para
meio que fazer o que elas querem mesmo, né? E é muito importante, gente, os delegados que são votados, depois eles vão para as conferências estaduais, pode chegar na conferência nacional, o que é proposto lá pode virar um projeto de lei, imagina. Eu lembro que uma das propostas que eu fiz é que todas as políticas públicas de saúde da mulher tivessem que ter pelo menos 50% mais um de mulheres votando. Sim, não deu em nada, mas eu não perdi a fé, né? Então, vai mais ou menos por aí. Eu me senti muito usuária ali do SUS, me senti muito, muito próxima daquilo, né? Alguém falou do cofre, gera pertencimento. Gente, gera tanto pertencimento, vou falar real, que uma professora minha, ela fazia de vez em quando, agora na pandemia não tem jeito, fazia o café com a equipe, que a equipe combinava uma vez por mês de tomar café na casa de um usuário, lá do bairro, tipo, que eles atendiam. Lógico que coffee gera pertencimento. Tá doido? Sentar, você tomar café com um enfermeiro, com um médico, com a técnica que te atende, você poder conversar sobre as coisas, né? A gente poder experimentar se o café da diabética tá muito doce, isso aí é pertencimento demais. Usar o banheiro que a pessoa usa, saber que a cor a água que ela bebe, né? Então, isso aí, gente, ir na casa das pessoas é uma coisa muito potente. Mas se deixar, eu fico falando sobre só entrar na casa das pessoas aqui, que é outra coisa que é maravilhoso. O vínculo que a gente tem com os pacientes, a gente enquanto profissional de saúde, depois que a gente vai na casa deles é diferente. Vocês já devem sentir isso na graduação, né? Contam para todo mundo, foi na minha casa, e aí, você viu meu cachorro, né? Olha o tanto que... Então, o cofre gera pertencimento com certeza. Doutora. O ponto que eu acho interessante é que, além ali dos profissionais, médicos, os enfermeiros, as ACS, a quantia que os outros profissionais que trabalham ali dentro da UBS, eles também geram esse pertencimento à saúde pelos pacientes. Por exemplo, os motoristas, as tias da limpeza, porque eles acabam sendo referência para os conhecidos e para a comunidade de estar perguntando sobre informações do funcionamento dentro da UBS. Então, o conhecimento desses profissionais que trabalham ali dentro sobre como funciona o SUS, como os horários de consulta, horário de vacinação, faixa etária de vacinação, toda essa questão deles estarem fornecendo essas informações, ela também ajuda nesse pertencimento. De entender a longitudinalidade da equipe. A gente aqui está falando de uma perspectiva mais na atenção primária, que é a minha vivência, e é a base do SUS, né? É um modelo de atenção primária. Então, o tanto que entender que todo mundo na equipe tem o seu papel e que são igualmente importantes, né? Porque não adianta nada o médico reizão lá, lindíssimo, e querer fazer visita domiciliar se não tem um motorista, não tem um carro disponível, né? Se não tem um acesso para mostrar onde quem é aquela pessoa. Então, todos os papéis são importantes. Enquanto mais a equipe sente isso, né, melhor é o processo de trabalho, que ele é construído em conjunto, né? Muito bom. Gabriel queria falar? É ele que queria falar? Tá dando para me ouvir agora? Sim. Acho que estava ruim o fone, eu tirei o fone. Estava falando do COF, gerar pertencimento. A gente tem um projeto aqui na faculdade que a gente vai até a penitenciária, né? Agora não vai mais, mas a gente ia até a penitenciária para falar sobre, principalmente, STs com os parentes dos presidiários. E aí, antes da gente começar a abordar qualquer assunto, a gente simplesmente ia para fazer um café da manhã. A gente levava bolo, café e fazia essa partezinha assim, um alongamento, conversava, e era só, mais nada. Aí a gente, em outros encontros que aí a gente começava a abordar o assunto depois que já conhecia a gente, mas o primeiro era sempre o cafezinho. Era a tática. Perfeito. Gente, café e atenção primária e saúde, acho que tem tudo a ver. Porque é bem isso mesmo, aproxima demais, gente. Comida aproxima demais, a gente quer conquistar o pessoal e o povo quer conquistar a gente, é sempre com comida, eu acho ótimo. Faltou botar naquela telinha do início lá, daquele o que é saúde, tinha que ter posto café. Devia ter colocado mesmo.
Mas o tanto que é importante esse tipo de coisa, porque a gente tem que evitar a medicina já é muito assim, ter a noção colonizadora, tipo, eu sei o que é melhor para o paciente. Não. O paciente sabe o que é melhor para ele. Você pode, às vezes, mostrar propostas e pactuar, né? Então, essas oportunidades de conversar com as pessoas, elas são muito interessantes, porque você vai entender o que elas querem, né? Talvez você chega na penitenciária falando, eu vou falar sobre HIV. Aí você descobre que lá, na verdade, eles estão querendo, sei lá, saber como que faz a chuca do jeito certo, né? A gente como profissional de saúde, ou saber é possível fazer hormonização, porque podem ter mulheres trans, vou dar um exemplo. Então, alinhar essas expectativas é muito importante, né? A gente vai ter nossa oportunidade de falar o que a gente entende que é importante, porque a gente tem dados em saúde, mas é uma troca. Por isso que a palavra consulta, inclusive, a gente pode tentar até refletir sobre ela. Não são consultas a gente detentor de saber, são encontros, né? De entender o que as pessoas esperam, são pactuações. Acho que tem gente com a mão levantada. É Cauê que fala? Olá, pessoal, é Cauê. Cauê. Isso. Eu estava ouvindo vocês falando sobre o pertencimento, né, nas conferências. Eu tive uma experiência bem legal, que foi em 2018, eu participei da primeira Conferência Nacional Livre de Juventude e Saúde, que aconteceu lá em Brasília. E assim, você está do lado, né, dali, dos estudantes, e você entender o seu papel e entender a sua parte ali, né, e ver que tem outras pessoas que lutam pelos mesmos objetivos que o seu, e vocês construírem propostas para serem levadas para as conferências, né, municipais, e vocês verem, por exemplo, uma proposta que foi sua sendo votada, e aí ela é aprovada, e aí você vê ela lá na frente, e aí chega no dia da conferência, você fala, gente, essa proposta foi, olha a juventude falando por aqui, a minha proposta está sendo votada agora. E é muito gratificante e te dá uma sensação de pertencimento que não tem explicações, é sensacional, super recomendo para quem está no começo aí da faculdade, quando tiver novamente, participem, que é muito importante. Sem igual, é uma experiência incrível. Adorei! Acho que agora é a Lia. Então, na verdade, assim, eu tenho uma dúvida. Nesse caso, por exemplo, da Catarina, eu acho que é que só usa plano particular, eu fiquei pensando, existe algo assim individualmente que a gente consiga fazer para atingir essa população que realmente não tem muita noção mesmo de pertencimento? Eu sei que agora, com a vacinação contra a Covid, as pessoas começaram a entender melhor de onde que vem a vacina, né? Da importância do SUS, mas eu ainda sinto essa dificuldade de saber como que a gente pode chegar nessa população, que eu acho que eu tenho muita, assim, eu acho muito difícil. Muito difícil. Ainda mais quem já chega com esse discurso de que meu imposto paga coisa para os outros. Esses, às vezes, eu nem gasto muita saliva, não, sabe? Eu fico assim, Agora, quem realmente não conhece, precisa se informar, essa informação precisa chegar nas pessoas, e nem sempre chega. Eu tive um professor, né, na faculdade, que ele atendia no SUS, preceptor da residência de psiquiatria, e ele atendia, gente, não sei se tem alguém de Belo Horizonte aqui, mas nos coqueiros, perto da Praça da Liberdade, que é assim, um aluguel caríssimo, e a maioria dos pacientes dele eram médicos, e a consulta dele é R$850, então ele vivia esses dois extremos. E aí ele falava tanto que ele conversava com os pacientes dele, inclusive médicos, que tem muita gente que vive na bolha, sobre os trabalhos bacanas que o SUS faz, sabe? Então, só que, lógico que ele não vai fazer isso do nada, né, descontextualizado. Isso aí aos poucos pode ser construído. Das coisas que poderiam ser mais divulgadas, a água que chega na nossa casa poderia ter o símbolo do SUS, coisas assim, né? Mas, enquanto isso, a gente tenta fazer nosso trabalho de formiguinha, né? Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo para as pessoas, eu estou no SUS, né? Mas eu comento com os pacientes,
Não sei se faz muito resultado, não, mas a gente está tentando. Se todo mundo falar com uma pessoa, né, já é mais gente conhecendo. Mas vai muito da boa vontade também das pessoas. Eu acho, gente, que a ideia do SUS, ela vai muito dos valores das pessoas. Quando as pessoas elas estão alinhadas, que todo mundo tem que ter saúde, que a saúde ela é mais do que só não adoecer, que o Estado ele precisa sim se responsabilizar por isso, que a gente vive em um país que precisa disso. Se a pessoa tem esse valor nela, às vezes ela precisa de conhecimento. Agora, se a pessoa não tem esse valor, se isso para ela não é importante, que todo mundo tenha acesso à saúde, eu não sei se eu sou tão otimista. Mais alguém, gente? Acho que foi isso, né? Acho que já deu para refletir muito. A ideia era justamente a gente ficar pensando nisso, pensando no nosso papel, pensando, olhar criticamente, tipo, nossa, isso está acontecendo. O vacinômetro, gente, de cidades. Não sei se cidade vocês têm. Eu fico me questionando nisso. Por que não tem um símbolo do SUS no vacinômetro que eles postam todos os dias no Instagram? Sabe? Então, assim, fazer a gente pensar mesmo, a gente conversar, a gente entender como que o nosso trabalho afeta, às vezes, a forma que as pessoas enxergam o serviço que a gente está, né? Que muitas aqui vão trabalhar no SUS, vão fazer estágio no SUS, na maioria, talvez todos, né? Então, plantar essa sementinha aí. Espero que tenha sido proveitoso, que eu não tenha sido muito logorreica. Imagina, Luísa, você foi excelente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter trazido essa discussão para a gente. Obrigada a todo mundo que se interessou pela nossa oficina, dentre tantos assuntos legais, veio para nós, veio compartilhar aqui. Pessoal que ligou a câmera, ligou o microfone e veio conversar. Obrigada de verdade. Só um aviso também, para o pessoal que quer certificação das oficinas, é importante responder o formulário de presença que está no chat, por favor, não esqueça. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Eu não sei vocês, mas eu estou saindo agora procurando aonde poderia ter o símbolo do SUS. Eu acabei de entrar no Instagram e procurar o vacinômetro da cidade se tinha o símbolo do SUS. Não tem. Não tem. A Vacina e SUS é praticamente a mesma instituição, né, gente? Exatamente. Isso faz a gente pensar. Meu Deus, será que não tem mesmo? Que absurdo, mas isso é tão óbvio. Gente, Então... uma coisa que eu descobri esses dias, né, quando a gente estava indo vacinar para Covid, que eu estava atrás do meu cartão do SUS, né, e eu achava que eu tinha perdido, depois eu achei, mas daí, né, naquele desespero, eu falei, meu Deus, onde é que eu posso achar? Daí eu pesquisei que tem um aplicativo, né, do SUS, que é o Conect SUS Cidadão, alguma coisa assim, e lá você tinha, né, você registrava seus dados e aparecia lá seu CNS. Daí eu baixei esse aplicativo, coloquei lá, aluguei, e assim, é perfeito, tipo, naquele seu prontuário, você tem os seus dados ficam registrados lá, os exames do que você, né, faz pelo SUS, não é, as suas consultas, os médicos que você passou, o seu histórico de vacinação, é tudo lá naquele aplicativo, sabe? E eu não sabia, não fazia ideia. Eu acredito que muita gente também, né, não faz ideia de que esse aplicativo existe. E não é nem divulgado, assim, né? Então tem coisas assim que a gente fica pensando, meu, por que né, a gente não chega a essa informação, né? O que está acontecendo? Quando a gente vai parar para procurar e pensar assim, deixa eu ver tudo que o SUS pode me ofertar. Nossa, é muita coisa. Os cursos da UnaSUS, gente, se alguém ainda não conhece, por favor, conheça, dá certificado, né, que é algo importante aí para a vida acadêmica, e além de muito conhecimento, muito curso legal, os aplicativos, tem muito aplicativo legal, o pessoal fica pagando, às vezes, aplicativo para calcular a idade gestacional, tem o do Ministério da Saúde. Não sei se foi uma parceria com a Telesaúde do Rio Grande do Sul, mas é SUS, do mesmo jeito. As universidades, né, os médicos que às vezes que atendem no particular, eles estudaram no SUS, eles aprenderam o que eles sabem no SUS. As pesquisas de vacinação, para que hoje a gente seja vacinado, veio do SUS. Então é isso, tudo, né? SUS é tudo.
Saúde é SUS. Eu sou tão doída com isso que quando teve aquele negócio no Instagram de vacina salvam vidas, eu fiquei assim, poxa, Instagram, faz um do SUS. SUS salva vidas. Assim, não custava, né? Mas sonhos. A gente vai fazer o nosso trabalho de formiguinha, a gente, por enquanto, tá sonhando, mas vai que daqui a alguns anos muda o cenário, né? Sim. Felizmente, não dá pra falar que a pandemia tem um lado bom, né? Definitivamente não tem. Eu, pelo menos, não consigo ver. Mas se serviu pra algo crescer entre a gente, talvez seja essa noção de pertencimento ao SUS e a compreensão dele e essa necessidade de defesa, de luta, né? Infelizmente, a gente está vendo o SUS sendo agredido brutalmente para muitas pessoas, para a gente mesmo, né? Começar a se posicionar. Mas eu acho assim, chegou tarde, mas que bom que chegou. Eu falo isso para todo mundo, né? Que tá começando a refletir a respeito dessas coisas. Chegou tarde, mas graças a Deus chegou. Vem que a gente tá precisando de apoio, sabe? Nesse sentido. E é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que uma pandemia, mas pelo menos o povo refletiu. Sim, com certeza. Muito isso. É falar do trato de Cove aí, mas esse aí a gente finge que não existe. Difícil, tempos difíceis para o SUS. E vamos ficar muito atentos aí ao desmonte da Agência Nacional de Saúde. Eu não coloquei aquele caso por acaso, viu? É para realmente trazer uma fonte de informação. O desmonte dos planos de saúde ajuda as operadoras de saúde. Quando eu estava no ambulatório de cardiologia, tinha muito paciente que chegou lá descompensado e tinha plano de saúde no ambulatório do SUS. Por quê? O plano de saúde, muitos lucram com doença. Então, o plano de saúde que oferece menos serviços, que tem menos, né, que o pessoal chama de plano de saúde popular, o desmonte da ANS, que faz com que as operadoras tenham que oferecer menos, isso cai na conta do SUS, isso faz parte do desmonte do SUS. Então, assim, outro recado que eu queria deixar mais explícito agora, que eu tinha deixado lá nas entrelinhas, mas é importante falar também. A gente tem que ficar muito atento, gente. Muito atento mesmo. É vigilância mesmo. E é isso, a construção, né? Todo mundo aqui faz parte dela. Acho que a mensagem principal é essa. Com certeza. Bom, se ninguém tiver mais nada para falar, eu acho que é isso. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada, Luísa, mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Uma excelente noite para vocês. Amanhã tem mais Kona. Quem estiver participando aí das palestras principais, por favor. Tem mais mesa muito bacana, com palestrante muito bacana. E é isso. Aproveitem no que a gente puder auxiliar. Estamos aí, sempre presentes. Sigam a nossa liga também no Instagram. A gente vive postando coisa lá. A gente tenta fazer essa promoção que a gente estava falando de informações a respeito da saúde, né? Nosso Instagram é LASCMF, é a sigla da nossa liga. É bem peculiar, mas a gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha também por lá. E é isso, gente. Obrigada, boa noite para vocês. E sigam a Luísa também, que ela também faz um trabalho de formiguinha. Sim, muito, com certeza. Muito bom. Obrigada, gente. Estou tentando também. Tamo junto, né? A gente caminhando aí. Tamo junto. E é isso, Obrigada. gente. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos e muito obrigado por aceitar o convite, Luísa. Obrigada, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. A gente ficou muito feliz. Foi Obrigada, excelente. Viu?